Deixa eu te fazer uma pergunta simples e quero que você responda com honestidade, nem que seja só na sua cabeça. Alguma vez você já sumiu e percebeu que, estranhamente, foi depois disso que ela começou a mudar? Não depois de uma conversa longa, não depois de explicações emocionais, não depois de tentar consertar tudo, mas depois do seu silêncio. Isso incomoda muita gente, principalmente porque ninguém gosta de admitir que a ausência pode ser mais barulhenta do que 1000 palavras. A maioria dos homens foi ensinada a acreditar que, se algo não vai bem, a solução é falar mais, insistir mais, explicar melhor. Só que existe uma verdade desconfortável que quase ninguém diz em voz alta. O excesso de presença pode anestesiar enquanto a ausência desperta. E é aqui que tudo fica controverso. Quando você desaparece, de verdade, não como joguinho infantil, algo começa a acontecer no dia a dia dela. Não de forma mágica, nem igual para todas as mulheres, mas seguindo padrões humanos básicos. Curiosidade, contraste, memória emocional, percepção de valor. E não, isso não é sobre manipulação. É sobre dinâmica humana. É sobre como o cérebro reage quando algo familiar deixa de estar disponível. É sobre como o silêncio cria espaço. E espaço força reflexão. A maioria dos homens nunca percebe isso porque desaparece da maneira errada, com raiva, com expectativa, esperando um resultado específico. E quando não recebem a reação que imaginaram, concluem que não funciona. Mas o problema nunca foi o silêncio. O problema foi a intenção por trás dele. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que tende a acontecer no dia a dia, dentro da mente dela, quando você some. Não o que gurus prometem, não fantasias exageradas, mas processos internos simples, identificáveis, que qualquer pessoa já viveu em algum nível. Se você entender isso, duas coisas vão acontecer. Ou você vai perceber que estava se anulando sem necessidade, ou vai entender por que o seu silêncio sempre teve mais impacto do que você imaginava. Agora, antes de entrarmos nos detalhes, deixa eu te mostrar as 5 fases mentais mais comuns que costumam surgir quando você desaparece. 1. O choque inicial. Quando a rotina quebra, quando você desaparece, a primeira coisa que acontece não é saudade. E isso já derruba um dos maiores mitos que os homens acreditam. O que surge primeiro é estranhamento. O cérebro humano funciona por padrões. Ele cria pequenas rotinas emocionais. Quem manda mensagem primeiro, quem responde rápido, quem aparece sempre. Quando você estava ali com constância, mesmo sem perceber, você ocupava um espaço previsível no dia a dia dela. Não um espaço intenso, mas um espaço estável. E estabilidade cria conforto. Então, quando você some, o impacto inicial não é emocional. É cognitivo, algo saiu do lugar. É como entrar em um quarto e perceber que um móvel foi movido alguns centímetros. Nada grave aconteceu, mas o cérebro percebe. Ele tenta entender. Isso sempre esteve aqui. Por que não está mais? Nesse primeiro momento, ela não pensa, ele faz falta. Ela pensa, o que mudou? E essa pergunta é mais poderosa do que parece. Porque, até então, você estava encaixado no automático. Sua presença não era analisada, era assumida. Quando você desaparece, o automático quebra, e toda quebra de padrão força a atenção. Aqui entra algo que poucos homens entendem. A atenção não nasce do excesso, nasce do contraste. Enquanto você estava sempre disponível, não havia contraste. Não havia espaço para perceber sua ausência, porque ela nunca existia. Quando você some, surge o vazio. E o vazio chama a atenção porque ele não oferece resposta imediata. Nesse estágio, ela ainda não tira conclusões, ela observa. Ela começa a revisar pequenos hábitos. Ele sempre aparecia a essa hora. Ele normalmente comentaria isso. Ele costumava reagir rápido. Nada disso é dramático. É silencioso, interno, quase automático. E exatamente por ser silencioso, muitos homens subestimam esse momento. Acham que não aconteceu nada. Mas aconteceu sim. Você saiu do fundo do cenário e passou para o centro da percepção. Outro ponto importante. Nesse estágio, o ego dela ainda não está ameaçado. Por isso não há mensagens impulsivas nem cobranças imediatas. O cérebro ainda está tentando entender se isso é temporário ou definitivo. É como um sistema que perdeu um sinal e está aguardando reconexão. E aqui vem a parte controversa.
Se você reaparece rápido demais, explicando, justificando, tentando suavizar, você restaura o padrão antes que o cérebro dela termine de processar a ausência. Ou seja, você tira dela a chance de sentir o impacto completo da quebra. O choque inicial só funciona quando é limpo, sem ruído, sem drama, sem indiretas, sem testes. Outro detalhe que quase ninguém comenta: o choque inicial não é igual para todas, mas o mecanismo é o mesmo. Mesmo quem parece fria ou independente ainda percebe a quebra de padrão. A diferença é que algumas pessoas processam internamente, sem demonstrar, e isso confunde os homens. Eles pensam, se ela não reagiu é porque não ligou. Que não. Muitas vezes é porque ela ainda está reorganizando o mapa mental onde você estava. Nesse ponto, você deixou de ser previsível. E o imprevisível chama atenção. Essa é a base de tudo o que vem depois. Sem esse choque inicial, nada avança. Sem a quebra da rotina, não existe reflexão. E sem reflexão, não existe mudança de percepção. É aqui que o jogo muda. Não porque você fez algo, mas porque você parou de fazer. 2. A mente começa a preencher o silêncio. Depois que o choque inicial passa, algo mais profundo começa a acontecer. O cérebro não gosta de espaços vazios. Quando não recebe informação suficiente, ele cria narrativas para preencher o silêncio. E é aqui que muitos homens erram ao subestimar o poder da ausência. Quando você desaparece e não deixa pistas claras, a mente dela começa a trabalhar sozinha, sem confirmação, sem explicação, sem controle externo. E quando o cérebro trabalha sozinho, ele usa 3 coisas: memória, emoção e suposição. Primeiro, ela começa a revisitar interações passadas. Não todas, mas aquelas que carregam alguma carga emocional. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora ganham mais peso. O tom de uma conversa, uma reação mais fria, um momento em que você parecia distante, mesmo que não estivesse. Não porque você fez algo errado, mas porque o silêncio reorganiza prioridades mentais. Enquanto você estava presente, não havia necessidade de interpretação. Tudo estava ali, visível. Quando você some, o cérebro entra em modo investigativo. Ele tenta encontrar sentido onde não há resposta imediata, e isso leva ao segundo movimento, a comparação. Ela começa a comparar o antes com o agora. Como ela se sentia quando você estava presente? Como se sente sem a sua presença constante? Essa comparação não é necessariamente positiva ou negativa. É avaliativa. É o cérebro tentando entender o valor de algo que não está mais disponível da mesma forma. Aqui entra uma verdade desconfortável. As pessoas tendem a perceber valor com mais clareza quando algo se torna menos acessível. Não porque seja raro, mas porque exige atenção para ser notado. O silêncio cria esse foco. Enquanto isso, o ego começa a participar da conversa interna. Não de forma explosiva, mas sutil. Perguntas aparecem. Será que eu fiz algo? Será que ele perdeu o interesse? Por que ele não procurou? Perceba, essas perguntas não surgem porque você provocou insegurança. Elas surgem porque a ausência remove a validação automática. Quando alguém sempre está ali, valida sem esforço. Quando some, a validação precisa ser reinterpretada. E quanto menos informação ela tem, mais espaço a imaginação ocupa. Outro ponto importante: o silêncio não aponta uma direção clara. Ele não diz sim nem não. E o cérebro humano odeia ambiguidade. Por isso, ela começa a testar hipóteses mentalmente. Talvez você esteja ocupado, talvez tenha mudado de ideia, talvez esteja priorizando outra coisa. Nenhuma dessas conclusões é definitiva, mas todas mantêm você presente no pensamento. Isso é o oposto da indiferença. Indiferença é quando o cérebro não investe energia. Aqui, ele investe. E quanto mais tempo esse silêncio se mantém de forma coerente, sem reaparecimentos confusos, sem mensagens contraditórias, mais a mente dela tenta fechar esse arquivo em aberto. É por isso que muitos homens estragam esse estágio. Eles sentem ansiedade e quebram o silêncio cedo demais, oferecendo explicações longas, justificativas emocionais ou tentando aliviar o clima. Ao fazer isso, eles entregam uma narrativa pronta e tiram da mente dela o trabalho de construção. Mas quando o silêncio permanece limpo, algo curioso acontece. Ela começa a se perguntar não apenas onde você está, mas quem você é sem ela. Essa pergunta muda tudo.
Porque agora você não é apenas alguém que estava presente. Você se torna alguém que pode escolher não estar. E essa percepção altera a dinâmica interna, mesmo que ela nunca verbalize isso. O silêncio, nesse estágio, não cria caos, ele cria foco. 3. A autoavaliação silenciosa. Depois que o silêncio se estende e a mente já tentou preencher as lacunas, algo mais íntimo acontece. A atenção, que antes estava em você, começa a se mover para dentro. Esse é o estágio da autoavaliação silenciosa. Aqui não existem mensagens escritas nem reações visíveis. O processo acontece internamente, quase como um diálogo que ela não compartilha com ninguém. A ausência prolongada força uma pergunta que raramente surge quando tudo está confortável. Como eu realmente me sinto nessa dinâmica? Sem sua presença constante, desaparece também o espelho imediato que validava emoções, atitudes e escolhas. Isso cria um espaço desconfortável, porque agora ela precisa avaliar o vínculo sem o reforço externo, e esse desconforto é importante. A mente começa a revisar o papel que ela ocupa na relação, não para se culpar necessariamente, mas para entender. Surge uma percepção mais clara de expectativas, limites e necessidades que antes estavam diluídos pela rotina. Esse processo é silencioso porque não busca resposta externa, busca coerência interna. Outro ponto central dessa fase é a percepção de equilíbrio. A ausência obriga o cérebro a recalcular quem investe mais, quem inicia mais, quem sustenta mais emocionalmente. Esse cálculo não é racional, mas emocional. Ele se manifesta como sensação de falta, de alívio ou de neutralidade. E cada uma dessas respostas diz algo importante. Aqui, o silêncio funciona como um filtro. Ele remove distrações e revela sentimentos que estavam mascarados pelo hábito. Não há pressa, não há urgência, apenas observação interna. Nesse estágio, muitas mulheres percebem algo que não tinham nomeado antes: o quanto estavam emocionalmente acomodadas. Não no sentido negativo, mas no sentido humano. Quando algo está sempre disponível, raramente é questionado. Quando deixa de estar, passa a ser avaliado com mais honestidade. A mente também revisita limites. O que era aceitável? O que era ignorado? O que parecia pequeno, mas agora pesa mais? Essas perguntas surgem não porque você forçou, mas porque a ausência cria contraste suficiente para que elas apareçam. E existe outro elemento fundamental aqui: identidade emocional. Sem sua presença constante, ela precisa se reconectar com a própria sensação de autonomia emocional. Isso pode gerar força, mas também pode gerar dúvida. Ambas fazem parte do processo. Essa fase não é sobre saudade intensa, é sobre clareza. Clareza sobre o que ela sente quando não está sendo constantemente lembrada de como se sentir. Clareza sobre o espaço que você ocupa quando não está ali para ocupá-lo. E quanto mais coerente for o seu silêncio, sem mensagens confusas, sem reaparições impulsivas, mais profundo esse processo se torna. Porque a mente entende que não se trata de um jogo momentâneo, mas de uma mudança real de dinâmica. É aqui que o silêncio deixa de ser apenas ausência e se torna um espelho. Um espelho que reflete não você, mas ela mesma dentro da relação. 4. Onde muitos homens erram. E por que precisam acordar. Até aqui, tudo o que falamos envolve processos internos dela. Mas agora é hora de olhar para o outro lado da equação. Você. Porque, embora o silêncio possa ser poderoso, a maioria dos homens o usa da forma errada. Não por maldade, mas por falta de consciência. E esse erro costuma anular tudo o que a ausência poderia construir. O primeiro erro é desaparecer carregado de expectativa. Muitos homens somem esperando uma reação específica, uma mensagem, uma demonstração, uma confirmação de valor. Quando isso não acontece no tempo imaginado, surge frustração. E essa frustração contamina o comportamento quando eles reaparecem. Silêncio com expectativa não é silêncio, é pressão disfarçada. O segundo erro é usar a ausência como punição. Quando o desaparecimento vem carregado de ressentimento, o tom muda, mesmo sem palavras. A energia fica pesada, e ainda que nada seja dito, esse peso costuma aparecer depois em cobranças indiretas ou atitudes passivo-agressivas.
Aqui vai a parte que muitos homens não gostam de ouvir. Isso não é força emocional, é imaturidade emocional. Outro erro comum é quebrar o próprio silêncio cedo demais. Não por escolha consciente, mas por ansiedade. O homem começa a imaginar cenários, perde o controle interno e reaparece tentando consertar algo que ainda estava em processamento. Ao fazer isso, ele interrompe um processo que nem chegou ao ponto mais revelador. A ausência só funciona quando você sustenta sua própria decisão com calma, e isso exige algo que poucos desenvolvem: autonomia emocional. Há também o erro de desaparecer sem propósito interno. Alguns homens somem apenas para provocar, testar ou manipular. O problema é que quando não há coerência interna, a ausência vira ruído. Não gera respeito, não gera reflexão, apenas confusão. E confusão não constrói atração nem clareza. Agora, a parte mais importante. Muitos homens confundem silêncio com valor, mas o silêncio não cria valor por si só. Ele apenas revela o valor que já existe, ou a falta dele. Se, ao desaparecer, você se sente vazio, ansioso, sem direção, isso não é um problema dela. É um sinal de que você estava usando a presença dela como âncora emocional. E nenhuma dinâmica saudável se sustenta assim. Aqui está o conselho que poucos recebem, mas todos precisam ouvir. Antes de desaparecer, você precisa estar bem consigo mesmo. Não como estratégia, como estado interno. O homem que usa o silêncio com maturidade não está tentando controlar o resultado. Ele está confortável com qualquer desfecho. E essa tranquilidade muda completamente a energia da dinâmica. Desaparecer não é sumir para ser notado. É se retirar para se realinhar. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser um truque e se torna um posicionamento calmo, firme e respeitoso, tanto com ela quanto consigo mesmo. E é exatamente isso que muitos homens ainda precisam aprender. 5. O ponto de virada emocional que poucos entendem. Depois do silêncio, da autoavaliação e da reorganização interna, chega um momento decisivo. Não é marcado por uma mensagem específica, nem por uma atitude óbvia. É um ponto de virada interno, e quase ninguém fala sobre ele. Esse ponto não acontece porque você desapareceu. Acontece porque, durante a sua ausência, uma percepção se ajustou. Em algum momento, a mente dela para de buscar respostas no passado e começa a olhar para frente. A pergunta deixa de ser "o que aconteceu?" e passa a ser "o que isso significa para mim agora?" Esse deslocamento é sutil, mas poderoso. Aqui, duas coisas ficam claras para ela. A primeira é o espaço que você ocupa emocionalmente quando não está presente. Não o espaço imaginado, mas o real. A ausência força uma definição. Você faz falta, não faz falta, ou faz falta de uma forma diferente do que ela pensava. Qualquer uma dessas conclusões é mais honesta do que a rotina automática que existia antes. A segunda é a percepção de autonomia. Ela percebe que a dinâmica não gira em torno de controle, insistência ou dependência. Existe escolha, existe movimento, e isso altera a forma como ela enxerga a relação, não como algo garantido, mas como algo que precisa ser consciente. Esse é o ponto que muitos homens não entendem. O silêncio não cria apego por carência, cria clareza por contraste. Quando você não está ali para preencher todos os espaços, a mente dela precisa decidir o que realmente importa. E decisões internas têm muito mais peso do que reações impulsivas. Nesse estágio, qualquer atitude sua passa a ser interpretada de forma diferente. Se você reaparece calmo, centrado, sem cobrança, você não retorna ao mesmo lugar de antes. Você retorna com outra posição simbólica, não por jogo, mas por consequência. E se você não reaparece, algo igualmente importante acontece. Ela fecha o ciclo internamente, não com raiva, mas com entendimento. E isso também é um resultado legítimo. O ponto de virada não garante aproximação, ele garante verdade. E a verdade emocional é o que define o futuro de qualquer dinâmica. Sem ilusões, sem fantasias, sem dependência. Poucos homens chegam até aqui porque poucos conseguem sustentar o silêncio sem se perder emocionalmente. A maioria quebra antes, por medo de perder algo que nunca foi realmente sólido. Mas quando você entende esse ponto, algo muda em você também. Você para de medir valor pela reação do outro e começa a medir pelo seu próprio estado interno. E isso é o verdadeiro poder da ausência. Não o controle sobre ela,
mas o controle sobre si mesmo. Quando esse ponto de virada acontece, a dinâmica nunca mais volta a ser a mesma. Ela se redefine, com ou sem você. Aqui está a afirmação controversa que a maioria dos homens não está pronta para ouvir. Se o seu desaparecimento não muda nada, é porque a sua presença nunca teve o peso que você imaginava. E isso não é um ataque, é um convite ao despertar. O silêncio não é mágico. Ele não cria valor do nada. Ele apenas revela a realidade que já existia, sem distrações, sem rotina, sem anestesia emocional. Quando você some e tudo continua igual, a mensagem é clara. Quando você some e algo se reorganiza, a mensagem também é clara. O problema é que muitos homens preferem viver na ilusão da presença constante do que encarar a verdade que o silêncio expõe. Desaparecer não é sobre fazer alguém sentir sua falta, é sobre descobrir se você realmente fazia diferença. E quando você entende isso, algo muda para sempre. Você para de correr atrás de validação e começa a construir presença com propósito, com limites, com identidade. Agora, eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo o que aconteceu quando você desapareceu. Mudou algo ou revelou algo que você não esperava? Eu leio os comentários pessoalmente e entro em contato com muitos de vocês. Essa troca cria algo que nenhum vídeo sozinho consegue criar: consciência real. Porque no fim das contas, o silêncio não ensina nada sobre ela. Ele ensina tudo sobre você.